Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no tempo de tela. Hoje eu vou fazer a crítica do episódio 9 de Star Wars, Ascensão Skywalker. Último filme dessa nova trilogia aí com a Rey, Finn, Poe e muito mais. Bora lá? Bom, normalmente eu começo fazendo as críticas com uma sinopsezinha rápida e tal, mas hoje, né, como a gente tá falando de uma trilogia tão famosa que muita gente conhece, eu vou dispensar essa parte e vou direto pro enredo e pros pontos mais técnicos e que eu gostei ou não. E eu já vou avisando também que esse vídeo não vai ter spoilers, então você pode ver tranquilamente, mas eu tô pensando em fazer um outro com os spoilers de algumas coisas que eu não gostei tanto, e se tiver esse vídeo vai ter um link aqui pra você ver, se não tiver, bom, paciência. O filme aqui, né, como a gente esperava, era para ser a conclusão dessa saga, né, a conclusão desse arco dos personagens que a gente vem acompanhando, né, sobretudo a Kylo Ren e a Rey, né, e tudo o que aconteceu com eles até agora, né, desde o momento que a Rey descobriu a força, o encontro dela com o Luke, o Kylo Ren e a Primeira Ordem, né, a morte do Snoke, tudo isso vai convergindo para o que a gente tem nesse filme. E, de certa maneira, a gente tem realmente arcos sendo fechados, né, sobretudo a questão da Primeira Ordem sendo fechada, os entrelaços da Rey com Kylo Ren, a própria história da própria Rey é fechada. Então, assim, pensando na conclusão de arcos, eu acho que é um filme que tem, sim, seus pontos satisfatórios. Ele encerra de uma maneira até convincente, mas, por outro lado, tem certos pontos para chegar nesses encerramentos que me incomodam bastante, sobretudo pela exposição como é feita. Ou seja, a gente tem arcos aqui que se concluem de uma maneira que são legais, até são legais, são conclusões legais. Mas como chegou até essa conclusão, para mim não funciona. É um filme que, assim, tem um ritmo muito rápido, a montagem desse filme é super corrida, assim, sei lá, os 15 primeiros minutos do filme, ele já apresenta uma série de informações que a gente não tinha no episódio 7 e 8, na verdade nem antes disso, né? Tipo, nem no 6, enfim. E encaixa isso tudo, assim, de uma jogada muito veloz, que eu particularmente fiquei um pouco incomodado, porque as coisas, né, você tem o build-up do episódio 9 todo formado nesses 15 primeiros minutos, só que assim, você não tem senso de progressão durante a série, sabe? O que acontece no episódio 7 e 8 tem a sua relevância, né, principalmente na construção dos personagens até agora, no sentido de laços afetivos, mas a conclusão, né, a construção para os grandes twists que os personagens revelam não é apresentado de uma maneira muito satisfatória, e isso é muito por conta da montagem desse filme, que não deixa você respirar. Ele simplesmente vai vomitando as informações, né, transitando muito entre os personagens, entre os arcos, né, sobretudo a Rey e o Kylo Ren, né, tem essa mudança muito ágil entre os dois, e isso acaba me incomodando bastante. Aproveitando que eu tô falando do Kylo Ren e da Rey, né, como eu disse, a transição entre eles é um pouco apressada, um pouco corrida, e não deixa os pontos novos serem desenvolvidos de uma maneira legal, mas as cenas de luta entre os dois e, sobretudo, o carisma que os dois atores aqui, né, entregam, eu acho que funciona muito bem desde antes, né? O Adam Driver e a Daisy Ridley, eles dois têm uma química interessante, tanto na relação entre os dois personagens, quanto fora, né, individualmente cada um, sabe? Eu acho que eles têm uns propósitos interessantes, eles são dois personagens muito confusos sobre o que eles precisam fazer e qual o papel deles nesse universo, e isso continua sendo entregue, principalmente pelas atuações, que são realmente pessoas que você vê que tem esse deslumbramento com a força, esse interesse, né, no próprio poder, mas ao mesmo tempo, né, são, de certa maneira, marionetes de uma coisa muito maior, né, são pequenos pontos de uma coisa muito maior, e quando eles precisam brilhar, né, quando esses personagens eles têm realmente assim o grande destaque deles, os atores entregam muito bem. Então, nesse sentido, para mim, funciona de uma maneira legal, apesar de corrido. Mas em relação ainda a Kylo Ren e Rey, o único ponto que eu tenho que comentar aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoiler, mas a Rey, a maneira como desenvolve o twist dela, para mim, particularmente, é um furo de roteiro por tudo que a gente teve na série até aqui. Tô falando, né, desde o episódio 1 até o episódio 8. Né? Porque é um twist que, assim, é pra chocar, é um certo fanservice, é uma subversão das expectativas, Só que se você parar pra pensar um pouco na construção dos personagens que envolvem o twist dela, não faz muito sentido e, honestamente, é bem forçado, e eu acho que não precisava dessa relação que ela acaba estabelecendo dentro da franquia. No entanto, eu não posso dizer o mesmo dos personagens secundários, né? O Poe e o Finn, eles até têm uma participação maior no filme, eles têm uma integração interessante, que, de certa maneira, funciona bem,
né, eles representam basicamente o que era o Han Solo, sobretudo na trilogia clássica, né, essa coisa da parte mais Guerra nas Estrelas de fato, né, quem comanda as naves, quem lidera essas batalhas mais do povo comum. E isso funciona, só que tal qual nos outros dois eu falei que a montagem atrapalha um pouco, eles também. Por exemplo, o Finn, ele vai ter uma nova relação nesse episódio, né? Não estou falando nem em relação amorosa, ele vai ter uma relação, né, um diálogo ali que é uma coisa muito jogada, muito expositiva, que me incomodou bastante. Já o caso do Paul Dameron, ele também tem um diálogo que até é interessante porque expande o universo do personagem, mas eu fico me perguntando até que ponto que ele era necessário, uma coisa um pouco gratuita. O próprio C-3PO também, que tem né, que inclusive foi anunciado que teria uma função importante no filme, e de fato tem. Ainda assim, quando ele faz essa tal função, um pouco depois eu fiquei me perguntando se de fato era tão necessário, porque as consequências do que ele fez perdem muito peso momentos depois, também por essa questão da montagem ser muito corrida. E eu estou me repetindo muito aqui nessa questão da montagem, porque realmente foi o que mais me incomodou, porque, né, além de perder esse senso de progressão, tira muito realmente do peso de grandes viradas do roteiro, de grandes pontos dramáticos. Então, né, por isso que eu estou sendo um pouco repetitivo nesse sentido. Para além desses personagens, né, outra coisa que o filme se preocupa muito é reverenciar a franquia clássica, né, os episódios 4, 5, 6. A gente tem, obviamente, a presença da Leia aqui, do Lando também, né, você tem uma série de coisas, pontinhos icônicos assim, né, alguns elementos visuais que retomam os filmes antigos e tal, que de certa maneira é um deleite para os fãs, mas é aquela coisa, né? O fanservice é interessante, é bom, é nostálgico, mas não acrescenta tanto para a trama de fato. E o fanservice que de fato acrescenta para a trama, né? Eu, honestamente, né, já sabia, né, que é uma coisa envolvendo o Palpatine, que já foi anunciado no trailer, só que a maneira como ele é apresentado, a maneira como a ordem que ele traz, né, essa mudança de paradigma de quem é o vilão do filme, é introduzida de uma maneira que eu particularmente achei muito corrida, sem explicação e diria até que forçada. Então, o Palpatine no filme, embora seja um fanservice interessante, seja um personagem muito icônico, né, um grande vilão, o grande vilão de Star Wars, apesar do Darth Vader carregar muito esse estigma, mas o Imperador, que de fato é o grande vilão, é um pouco jogado assim, então tipo, não me agradou tanto. Para além das questões, né, do roteiro e da montagem, vale destacar que as cenas de ação são bem interessantes, tem bastante cenas de sabre de luz, isso é bem legal. Os efeitos visuais também não tem muito o que falar, né, continuam muito bom. E outro ponto que é muito forte aqui são as alegorias do filme, né? A gente tem muito, obviamente, aquela coisa da Primeira Ordem / Império, né? Sempre remetendo a essas coisas do totalitarismo, né? De um governo mais autoritário. A gente tem também a questão, né, dos rebeldes, né? Da resistência e essa integração com o povo, né? Da indignação, de precisar realmente chamar as massas populares e tal. Então, nesse sentido, o filme volta com essas alegorias que são legais, só que, como eu disse, né, acaba sendo muito corrido, então perde um pouco de peso, apesar das cenas, assim, né, as big sets funcionarem bem, né, tem aquela coisa tipo, uou, bacana, tipo, tá vindo a galera, sabe, coisas assim, mas, sei lá, é uma coisa que anima durante, sei lá, 2, 3 minutos, mas depois já perde peso de novo, então fica um pouco a desejar. Então, de maneira geral, eu diria que Star Wars Episódio 9, né, Ascensão Skywalker, é um filme que ele sabe reverenciar a franquia clássica, ele procura realmente trazer os amarrados para fechar todas essas 3 trilogias, né? Fazer o arco de fato fechar, sobretudo dos personagens da Rey e do Kylo Ren, mas acaba sendo um filme muito atropelado, com um ritmo muito frenético, com uma montagem muito esquisita, que perde o senso de progressão e tira até um pouco da dramaticidade de momentos chaves que o filme precisava respirar e deixar a gente, como espectador, também aproveitar esses momentos e entender melhor as histórias. E você, já viu Star Wars Episódio 9? Coloque nos comentários o que você achou do filme sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque tem bastante crítica, não só de filme, mas também de série, saindo aqui toda semana, praticamente todo dia. Então, é isso, galera. Um abraço e até a próxima.